Medianeiras, Buenos Aires na Era do Amor Virtual é um filme argentino de 2011, dirigido por Gustavo Tarrettou e narra a história de Martín e Mariana, dois jovens que vivem no mesmo quarteirão de Buenos Aires. Apesar de se cruzarem e caminharem pelos mesmos lugares, os personagens não se percebem e não se encontram, embora pareçam estar sempre em busca um do outro. Uma das coisas que eu mais gosto em Medianeiras é como a história dialoga com a cidade de Buenos Aires. Como a cidade não está lá como uma mera locação, mas como um elemento central da trama, que nos permite entender certos aspectos daqueles personagens, como o individualismo, a solidão e a sensação de isolamento que os cerca. A arquitetura foi uma das primeiras linguagens com a qual a humanidade começou a escrever a sua história. Assim como toda escrita começou tímida, e então os primeiros povos fizeram as pedras erguidas. Com o tempo, pedra sobre pedra, a escrita foi ganhando complexidade, e até mesmo, ouso dizer, foi ganhando poesia. A arquitetura desenvolveu-se com o pensamento humano, e os povos começaram a escrever capítulos mais ousados de suas histórias, como os egípcios com as suas pirâmides e os hebreus com o Templo de Salomão. Assim, durante os 6.000 primeiros anos do mundo, a arquitetura foi a grande escrita do gênero humano. E isso é tão verdadeiro que não apenas todo símbolo religioso, mas também todo pensamento humano tem o seu monumento e a sua página nesse grande livro de pedra. Quando a igreja dominava tudo, as catedrais eram imensas. Quando os reis dominavam tudo, os castelos eram imensos. A palavra de pedra, então, erguia o seu discurso. Seja da teocracia, seja do povo, o edifício foi o livro do pensamento humano, e esculpia em pedra e mármore o pensamento e o sentimento de uma geração, e todas as outras artes obedeciam e se disciplinavam à arquitetura. Eram todos operários da grande obra. O arquiteto, o poeta, o mestre, todos totalizavam em sua pessoa a escultura que cinzelava sua fachada, a pintura que iluminava os seus vitrais, a música que acionava os seus sinos e soprava em seus órgãos. A invenção da imprensa é o maior acontecimento da história. É um modo de expressão da humanidade que se renova totalmente. É o pensamento humano que despe uma forma e veste outra, fluindo da arquitetura para a palavra escrita. Sob a forma da imprensa, o pensamento é mais imperecível do que nunca. Ele é volátil, não aprisionável e indestrutível. Ele se mistura com o ar. Na época da arquitetura, ele se fazia montanha e se apossava poderosamente de um século e de um lugar. Agora ele se faz bando de pássaros, se espalha aos quatro ventos e ocupa ao mesmo tempo todos os pontos do ar e do espaço. Com a imprensa e a palavra escrita, a arquitetura perde o seu status de arte total e soberana. Um edifício não é mais uma expressão soberana, é mera construção geométrica. Toda essa vida que se esvai da arquitetura vai para a palavra escrita. À medida que a arquitetura decai, a imprensa se infla e cresce. A arquitetura morreu, morreu sem regresso, morta pelo livro impresso, morta porque ela dura menos e morta principalmente porque ela custa muito mais caro. Isso não quer dizer que a arquitetura não vai ter ainda aqui ou ali um belo monumento, uma obra-prima isolada. A gente pode ter ainda, de vez em quando, sob o reinado da imprensa, uma coluna bem feita. Mas a arquitetura não vai ser mais a arte social, a arte coletiva, a arte dominante. O grande poema, o grande edifício, a grande obra da humanidade não será mais construída, ela vai ser impressa. Todo o gênero humano cabe nas páginas dessas duas manifestações até o início do século XXI. Mas agora, aos poucos, até mesmo a palavra impressa vai sendo engolida, porque a palavra digital vai subjugar a palavra de papel. Em Medianeiras, a cidade de Buenos Aires também é um suporte para um discurso.
A complexidade dos estilos, fluxos e ritmos que compõem o espaço urbano, além da questão comportamental dos indivíduos que trafegam por ele, são utilizados como metáfora para falar sobre os personagens principais, e não só sobre eles, mas sobre a nossa sociedade de uma forma geral. Nos primeiros minutos do filme, temos uma narração subjetiva do Martin, que se detém em apresentar as diferenças arquitetônicas da cidade de Buenos Aires, estabelecendo uma relação entre as construções urbanas e as pessoas que habitam a cidade. Em outros tempos, o espaço urbano era não só o livro em que se escrevia o pensamento da humanidade, mas também onde se desenrolava toda a história dela. Com a imprensa, muda-se o suporte do discurso, e a arquitetura perde a sua soberania. Claro que ainda vai haver um ou outro grande projeto arquitetônico, mas fato é que os grandes centros urbanos cederam espaço ao imediatismo. Constroem-se gigantes prédios porque precisam abrigar centenas de pessoas. Há um mínimo de preocupação com a padronização estética que, muito antes de ser um grande discurso filosófico, é apenas um projeto urbanístico simplista e muito entediante. Mesmo sem intenção, tudo sutilmente se ressignificou. Essa nova forma de organização arquitetônica também é um discurso em si mesma. Não foi escrito e nem revisado, mas não deixa de ser um reflexo da sua época. Reflexo de um crescimento urbano desordenado ou da violência que assola esses grandes aglomerados. Esse panorama se complexifica ainda mais com o advento de tecnologias digitais, que trazem consigo novos paradigmas de comunicação, criam um novo ambiente de trocas, e assim é que a individualidade contemporânea vai sendo potencializada. E é sobre esse distanciamento causado pelo ambiente virtual que Medianeiras vai falar. Existe nos espaços urbanos, principalmente nas cidades latino-americanas, uma experiência caótica visualmente falando, para quem transita ou para quem mora nos grandes centros urbanos. As cidades são muito caóticas e o espaço virtual tem sido como um refúgio para as pessoas que vivem lá, como uma alternativa para as relações sociais. Martin substitui o espaço urbano pela possibilidade de isolamento do espaço virtual midiático. O personagem ele se refugia no cyberespaço, onde ao mesmo tempo que se encontra isolado de uma realidade física, ele está socialmente interagindo, embora não fisicamente. É exatamente a rotina virtual que permite que esse isolamento do Martin não se transforme em uma solidão completa, embora não seja isso que a gente sinta quando está assistindo. Essa parte, para mim, é muito irônica, porque o Martin critica uma ordenação urbanística que virou as costas para o Rio, uma cidade que cobriu o céu com fios e postes, mas ele mesmo virou as costas para o mundo ao se isolar na internet. Isso mostra que o avanço do mundo virtual foi tão sensível que as pessoas nem se deram conta que lentamente foram engolidas por essa nova linguagem. O virtual vai devorar o espaço físico e essa nova relação fala muito sobre a nossa solidão. Essa nova linguagem impacta diretamente nas formas de relação social e fala sobre o isolamento do indivíduo contemporâneo, que muitas vezes, em meio a um aglomerado de pessoas, mensagens e informações mantêm as suas relações mais próximas no espaço virtual. O filme ressalta isso e identifica uma mensagem a um indivíduo em meio ao caos informacional, que é uma tarefa exaustiva e muito solitária. O domínio que a tecnologia exerce sobre cada pessoa é sutil e, ao invés de nos guiar, tem nos deixado cada vez mais perdidos e mais distantes de tudo que nos cerca.